Pessoal, então, seguindo com as leis de Newton, a gente vai aprender agora força normal, força-peso, força de tração, polias e elevadores. Então, isso daqui nada mais é do que uma aplicação da lei de Newton. Na lei de Newton, a gente viu que tinha inércia, a gente tinha força de ação e reação, e a gente tinha força resultante. Então, quando a gente fala de força-peso, é o que? A força que um objeto exerce sobre o outro de atração. A gente usa, principalmente aqui, nosso planeta Terra, que é o maior objeto que consegue atrair a gente para o centro dele. Então, a Terra atrai todo objeto na superfície dela em direção ao seu centro, mas não só sobre a superfície. Se a gente estiver no espaço, os satélites estão todos sendo atraídos com a força-peso. Então, se a gente pegar a segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração, a força-peso é o quê? Massa vezes gravidade, porque a aceleração com que a Terra atrai a gente em direção ao centro dela é a gravidade, que a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, mas na verdade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a força normal, geralmente a gente utiliza como uma reação da força-peso. Tá certo que elas têm naturezas diferentes, que a força-peso é uma força de campo e a força normal é uma força de contato. Só que a força normal, ela ocorre toda vez que o corpo está sobre uma superfície. Então, se a gente coloca o corpo sobre uma superfície, a gente vai ter uma força normal, sempre para cima e perpendicular à superfície. Então, a força normal, ela é perpendicular à superfície e a força-peso, ela é sempre para baixo. Então, se a gente for utilizar um plano inclinado, se a gente coloca um objeto no plano inclinado, a nossa força normal vai estar perpendicular ao plano e a força-peso vai estar para baixo. Para a gente fazer a somatória das forças, para a gente achar a força resultante, a gente precisa fazer a componente do peso em Y, para a gente fazer a resultante entre a normal e o peso, e a gente precisa fazer uma resultante em X, para a gente achar a resultante das forças no eixo X. Então, se o plano tiver uma inclinação de 60 graus, o peso em Y vai ser o vetor peso vezes o cosseno de 60 graus. E o vetor peso em X vai ser o valor do vetor peso vezes o seno de 60 graus. Então, dependendo da inclinação do nosso plano, vai ter um valor de peso em Y e um valor de peso em X. Lembra que isso daqui a gente define por geometria, então a gente definindo que esse ângulo é o mesmo desse ângulo aqui, o lado que o vetor fecha ele tem um ângulo, ou seja, P cosseno, então a gente calcula o cosseno aqui, e aqui o seno. Então, agora a gente vê a força tração. A força tração nada mais é do que a força que a gente exerce sobre um corpo através de um fio ou de uma corda. Então, se a gente está puxando o corpo através de um fio ou de uma corda, a gente está realizando uma força tração. Isso a gente utiliza bastante em polias. Se tem uma pessoa segurando a corda de um lado e de outro lado tem um peso, esse peso, se ele não está em cima de uma superfície, ele vai ter a força-peso agindo sobre o corpo e a tração da corda puxando para cima. Então, o bom da gente utilizar polias é o quê? Que toda vez que a gente coloca uma polia, a gente divide o valor do peso do corpo em dois. Então, a força que a gente faz para puxar o corpo é 2 vezes menor, dependendo da quantidade de polias que a gente tem aqui. Então, a força é igual a força-peso, ou seja, o peso do objeto, dividido por 2 elevado ao número de polias. Então, se a gente tiver 2 polias, a força que a gente precisa exercer para levantar esse objeto é 4 vezes menor do que o peso dele. Então, quanto mais polias a gente coloca, mais fácil é levantar o peso do objeto. Então, toda vez que a gente estiver na academia, quando a gente está levantando um peso naqueles equipamentos que tem polia, a gente vai dividir o peso por 2. E por último, são os elevadores. Quando uma pessoa está parada no elevador e o elevador não está em movimento, a gente vai ter uma força-peso agindo sobre a pessoa para baixo e uma força normal de contato para cima.
Se o elevador não está em movimento, essas duas forças vão se anular, porque a força resultante vai ser zero, e a gente sabe que o elevador está parado. Agora, se a força normal for maior que a força peso, por exemplo, se a pessoa tivesse parada em cima de uma balança, como a força normal é maior que a força peso, a gente sabe que o peso da pessoa vai aumentar, porque o que a gente mede na balança é normal. Se é normal maior que o peso da pessoa vai aumentar. Quer dizer que o elevador está subindo acelerado. Agora, se o peso é maior do que a normal, então o nosso peso na balança vai diminuir, porque a normal vai ser menor do que o nosso peso. Então, quer dizer que o elevador está descendo acelerado. Por isso que quando o elevador acelera para baixo, a gente sente aquele frio na barriga e uma perda de peso. E se a normal é igual a zero, quer dizer que a gente não tem contato com o chão do elevador. Quer dizer que o elevador está caindo, o cabo arrebentou. Então ele está caindo em queda livre. A aceleração do elevador vai ser igual à aceleração da gravidade. Então quer dizer que é queda livre. Tudo bem? Sim.